Tesouro Direto vai continuar sendo um bom investimento em 2024? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu vou investir na renda fixa com esse cenário econômico atual. Tem muita coisa acontecendo, os investimentos estão uma loucura, mas eu vou me valer do meu diploma de economista e mais de 10 anos de experiência em bancos e consultorias para te explicar o que tá rolando e qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor estratégia para investir. Eu sou o Sazito Sperandio e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo no botão aqui embaixo, você não perde nenhum vídeo novo. A gente tem vídeo todo dia, dos mais curtinhos aos especiais. Aliás, toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo que nem esse. Nessa semana a gente já fez uma avaliação mostrando se vale ou não a pena ter conta no Mercado Pago e investir por lá. Já deixou seu like aqui embaixo? Econoiker Raiz sempre deixa. Bora logo ver os melhores investimentos para esse ano. E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vídeo. Afinal, é hiper importante estar atualizado com as mudanças econômicas para tomar decisão nos seus investimentos. Mesmo que você esteja aí na fase de montar sua reserva de emergência, que não tem muita dor de cabeça para isso, já tá na hora de você caminhar em amadurecimento no mundo dos investimentos e tá online em tudo que tá acontecendo e os impactos disso. Não é só a Selic que muda o que você tem que fazer nos investimentos, não. Tem inflação, cenário político, cenário econômico, tudo isso influencia principalmente os investimentos de renda fixa. Aliás, hoje em dia o Brasil tá passando por poucas e boas que tá impactando particularmente esses investimentos. Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui por cima de como anda o cenário político e econômico aqui no Brasil. Afinal, questões políticas e também políticas econômicas do Ministério da Fazenda e assim por diante, passando por reformas, mudanças regulatórias, todo o contexto internacional do presidente viajando para cá e para lá, dando declarações de um problema geopolítico aqui a colar, entre outras coisas, influenciam muito o mercado financeiro. Aqui no Brasil não é novidade que a gente está passando por dois grandes desafios para falar só dos aspectos econômicos. Um deles é cortar gastos, porque a gente está cada vez mais endividado enquanto governo gastando mais do que arrecada com tributos. E o outro é a própria reforma tributária que está tentando simplificar essa salada de frutas de impostos e tributos no Brasil. A gente já passou a pandemia, a perspectiva, ó, vamos dar uma olhada no Focus, é que o PIB brasileiro, o crescimento da economia brasileira, deu uma expandida no ano de 2023 e 2024. Tô baixando aqui o Focus mais recente e se liga só, em 2023, afinal os dados demoram um pouco para serem divulgados, a expectativa é que o PIB suba 2,9%. Em 2024 vai subir menos, 1,5%. Apesar da gente não estar conseguindo manter os gastos públicos sob controle, o que é ruim para as perspectivas dos investimentos, o pior de toda essa crise, pandemia, já passou. Então vai ter a retomada do consumo, principalmente para 2024, as famílias voltando a gastar mais, a economia circula com mais agilidade, gera mais renda para todo mundo, então a economia deve crescer, mas mesmo assim a gente vai crescer pouco, como você está vendo aí nas projeções do Focus. E esse crescimento do PIB também é levado em consideração na hora que o Banco Central se reúne para decidir qual vai ser a Selic. Outra coisa importantíssima é a inflação, medida pelo IPCA, que representa o aumento geral dos preços, tanto dos bens e serviços de uma economia, no caso aqui o Brasil. É o tanto que o preço das coisas sobe, enquanto que elas ficam mais caras. Aliás, a inflação também é um negócio que vai ajudar na retomada do consumo aqui no Brasil, principalmente para o ano que vem, como eu falei, que é ela estar mais baixa. Em 2021, a inflação foi uma loucura, passou dos 10% ao ano. Em 2022 também não foi muito baixinha não, 5,8%, quase 6% no ano. E ela vai continuar caindo, pero no mucho, né? Dá uma olhada aqui no Focus. O IPCA de 2023 está esperando uma inflação de 4,6%, enquanto em 2024, 3,92%. Pô, César, mas é bem mais baixo do que todos os outros anos. Sim, de fato. Só que a meta de inflação de 2023 é de 3,25%. A galera tá esperando que a inflação seja de 4,6%, é quase o teto da meta, que vai até 4,75%. Em 2024, enquanto o Focus está apontando que a inflação vai ser de 3,9%, a meta é de 3 e o teto é de 4,5. Eu não sei se você reparou, mas isso tem impacto total na Selic. Se ela tenta combater a inflação e a inflação não tá tão baixa, calma, a gente já vai falar disso. Só que é importante você saber que existem investimentos que rendem acima da inflação. Tem o Tesouro IPCA, tradicionalíssimo, só que na renda fixa privada, que é fora do Tesouro, CDBs, LCs, LCAs, também tem investimentos que o bônus acima da inflação costumam ser mais gordinhos. A corretora XP é a mais famosa aqui do Brasil e onde tem mais opções de investimentos, inclusive esses que rendem acima da inflação. A gente tem uma playlist de vídeos aqui do canal que a gente avalia só bancos e corretoras para
para dizer qual vale e qual não vale a pena ter conta e investir. A XP é uma delas e é esse vídeo aqui em cima que você tem que conferir. Já adiantei que a Selic tenta controlar a inflação, além de determinar o nível de rentabilidade de praticamente todos os investimentos aqui no Brasil. A Selic é a taxa básica de juros que o Banco Central decide quanto que ela vai ser, subir, descer ou ficar igual a cada 45 dias. No momento a gente tá vivenciando uma tendência de redução da Selic, mas também ela não deve cair tanto assim, principalmente porque a inflação, apesar de estar recuando aqui no Brasil, ela tá mais perto do teto do que da meta em si, e os juros lá nos Estados Unidos, a Selic deles está numa trajetória diferente da nossa. Enquanto a gente está recuando, eles ainda estão pensando em subir, e lá sendo a economia mais sólida, mais segura do mundo, enquanto o juro deles sobe e o nosso encolhe, esse diferencial entre um e outro fica cada vez menor, e a galera começa a falar, principalmente os investidores estrangeiros, fala: epa, peraí, eu vou continuar investindo mesmo no Brasil, sendo que lá nos Estados Unidos é muito mais seguro e a rentabilidade tá ficando cada vez maior? Esse também é um fator que acaba limitando a trajetória de redução aqui da Selic, porque se sai muito dólar daqui, o dólar acaba ficando mais caro, e como muita coisa no Brasil é dolarizada, o trigo tem cotação internacional, o petróleo tem cotação internacional, tudo em dólar. Quanto mais caro o dólar fica, mais caro também ficam as coisas em reais aqui no Brasil, e aí a Selic não pode cair muito, senão a inflação sai do controle. Por isso, dá uma olhada aqui no Boletim Focus, a galera tá esperando que a Selic vai cair, mas nem tanto, né? Até o final de 2023 deve ter chegado em 11,75, e no final de 2024 nem vai cair tanto assim, 9,25. Tava até esperando há um mês atrás, enquanto eu tô gravando esse vídeo, uma Selic de 9, mas já começaram a aumentar as projeções, abaixo do nível atual, mas não tão baixa quanto a galera tava esperando um mês atrás. E esse Boletim Focus aqui, meu amigo, é a projeção dos economistas mais respeitados do Brasil. Eu, quando trabalhava lá na LCA e no Banco Safra, eu mandava minhas projeções pra cá, ó. A taxa Selic é um dos principais, aliás, o principal indicador de investimento de renda fixa, afetando diretamente a rentabilidade desses investimentos. Então, num cenário de baixa da Selic, limitada como está sendo, e de inflação que não está exatamente tão sob controle, vamos falar agora como que isso impacta a atratividade, a rentabilidade dos investimentos como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, entre outros. Pausinha para opinião, você acha que a economia do Brasil vai ser melhor ou pior do que eu tô falando aqui? Deixa seu voto e comenta o motivo. Aqui no Econoí, que eu não só leio, como respondo todo mundo. Pode ver aí. Começando no Tesouro Direto, que é aquele investimento que você tá emprestando sua grana pro governo, e por isso é considerado mais seguro, inclusive, do que CDBs do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil e da Caixa, que ele vai te devolver a grana com a rentabilidade combinada. Algumas coisas mudam e outras nem tanto. Dá uma olhada aqui, ó. Tesouro Selic. Esse investimento vai continuar sendo adequado para sua reserva de emergência, independente da Selic cair ou não, porque todos os investimentos com liquidez diária, previsibilidade de quanto vai render e possibilidade de você sacar a qualquer momento, que é liquidez diária e segurança máxima, eles vão ter uma rentabilidade sempre em torno da Selic, nunca muito mais, nunca muito menos. Então essa vai ser a rentabilidade justa. Para reserva de emergência nada muda. Em momento de trajetória de queda da Selic, as rentabilidades do tesouro pré-fixado também tendem a encolher. Aliás, a trajetória de queda já começou e as rentabilidades dos todas as opções de tesouro pré já foram maiores do que a gente está vendo agora. Só que se essas projeções estiverem corretas, a Selic ainda vai cair um bocadinho. Isso significa que provavelmente todas as opções de pré-fixado nas próximas vezes que você visitar o site do Tesouro vai ter rentabilidades menores. Investindo hoje, você garante uma rentabilidade que, convenhamos, ainda está bem bacana, na casa dos 10, 11% ao ano, e ainda tem a possibilidade de fazer um lucro em caso de resgate antecipado se esse cenário de próximas emissões do Tesouro oferecerem rentabilidades menores. A marcação a mercado é o lance do resgate antecipado, que pode te dar um lucro maior do que o proporcional no período, ou também um prejuízo em relação ao esperado até aquela data de investimento. Isso porque, tirando Tesouro Selic, todos os outros investimentos, apesar de você poder sacar a qualquer momento, pode dar prejuízo no resgate antecipado ou lucro maior do que o esperado. E essa marcação a mercado com expectativa de lucro é favorecida em movimentos de queda. E o Tesouro IPCA, esse aqui, malandro, tá com a rentabilidade próxima das máximas históricas. E eu posso te provar, ó, dá uma olhada. Eu vou clicar aqui em simular o investimento.
e em seguida ver o histórico de preços e taxas. Olha o Tesouro IPCA 2045. Ele já teve um bônus acima da inflação medida pelo IPCA de 6,57. Tá menor do que já foi? Sim, mas ainda assim, ó, o IPCA 2045 tá com o IPCA mais 5,81. E se você olhar esse gráfico, ele mostra que ainda tá num nível assim, ó, próximo das máximas históricas. Então você encontra rentabilidades de IPCA mais 5,5, IPCA mais 5,6, IPCA mais 5,8%. E como ele tem os vencimentos mais longos, chegando em 2045 até 2055, esse lance da marcação a mercado que eu acabei de explicar no Tesouro Pré-fixado acontece com mais intensidade aqui. Significa que você tem que tomar mais cuidado, mas também pode ser uma aplicação interessante nesse momento de queda da Selic. Outra coisa que você tem que levar em consideração são os títulos de renda fixa privadas, como os CDBs, LCIs e LCAs. Esses são exemplos que eu citei, protegidos pelo FGC. A vantagem dessas aplicações é que você encontra rentabilidades maiores do que no Tesouro Direto, porém, em contrapartida, com períodos mais curtos, o que não favorece tanto a bola de neve dos investimentos, né, dos juros compostos trabalhando com um tempo cada vez mais a seu favor, e não dá para fazer marcação a mercado. CDB, LCI e LCA, a não ser aqueles que têm a possibilidade de liquidez diária, todos os outros, se você quiser resgatar antes do vencimento, você pode ou não conseguir, ou ter um prejuízo que normalmente era casa de 30% em relação à rentabilidade proporcional até aquele período. Então você já percebeu que a estratégia muda, mas vamos dar uma olhada no app Renda Fixa para provar o que eu tô falando, de que as rentabilidades costumam ser maiores do que no Tesouro Direto. Começando pelos CDBs pré-fixados, eu não vou entrar no mérito de qual que é a instituição financeira emissora de cada um, etc. Que tem CDB do Will Bank na Ativa Vista, na Vista Financeira, CDB do Banco Master, na Guide. Não estou entrando no mérito de avaliar instituição, mas dá uma olhada. A maior rentabilidade encontrada hoje é de 15,1%. Lá no Tesouro Pré-fixado, estava na casa dos 10, 11%. É uma rentabilidade bem maior. Olha os CDBs atrelados ao IPCA. IPCA mais 10,12% é a melhor rentabilidade encontrada hoje. Lá no Tesouro a gente estava vendo IPCA mais 5,5%, IPCA mais 5,8%, que já é ótimo, mas aqui... Caraca! Como que eu, de fato, tô investindo de olho nessa trajetória de queda da Selic, de olho nesse ano que tá começando? Para reserva de emergência, Tesouro Selic, não tem o que pensar, mas também pode ser contas digitais. O Nubank é uma opção, pode ser os CDBs de liquidez diária. Outra opção é o CDB do Sofisa Direto, que tá rendendo 110% do CDI, portanto uma rentabilidade 10% maior do que o Tesouro Selic em média. E como qualquer CDB, tem proteção do FGC até R$250 mil. Aliás, a Sofisa, que é parceira aqui do canal, tem a promoção Indique e Ganhe, que você abrindo conta e investindo lá, eu e você podemos ganhar R$50 cada um. O link com o código para você participar dessa promoção e ver como ela funciona, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Em seguida, tem que diversificar no Tesouro Direto, e o caminho é o seguinte para quem me pergunta, pô, eu vou pro pré-fixado ou pro pós-fixado? Cara, investe nos dois. Primeiro, se a inflação medida pelo IPCA disparar, provavelmente o seu Tesouro IPCA vai render mais do que o pré-fixado. Se ela ficar abaixo do esperado, provavelmente o pré-fixado vai render mais, e não tem como você ter certeza disso. Por isso eu invisto nos dois. E qual que é a dica? Começar dos vencimentos mais curtos, 2027, 2029, 2033, para depois ir para os vencimentos mais longos. Isso tem alguns motivos. O primeiro é que você começa a aliar os seus investimentos aos seus objetivos financeiros, aquela compra que você já vai fazer, a troca de casa, uma parcela de quitação do seu imóvel, qualquer coisa do tipo, a festa de formatura do seu filho. Tudo isso pensando nas datas, nas obrigações ou nos seus objetivos que estão mais próximos de acontecer, e por isso você não pode investir em uma coisa que vai vencer depois, e aí você vai indo para os seus objetivos mais longos. Lembra do papo de aliar o vencimento, a data de vencimento das suas aplicações a seus objetivos, a seus sonhos, as suas metas? Tudo isso também traz um senso de propósito. E ainda tem o fato de, enquanto você escalou nos vencimentos das suas aplicações, você sempre vai ter, num ano, uma aplicação vencendo, no outro, outra aplicação, e aí cai a grana de volta com a rentabilidade, e você pode escolher o melhor investimento daquela ocasião. Você vai ter um fluxo de vencimentos para sempre que possível reinvestir nas melhores oportunidades. Em seguida, não dá para deixar de diversificar em renda fixa privada, com foco de ficar até o fim, pelos motivos que eu já falei, e começando pelas aplicações protegidas pelo FGC. Afinal, o FGC dá um limite de proteção por CPF de R$1 milhão, e não tem por que você não se valer dessa segurança. Daí para frente, como a gente já falou aqui no canal, a estratégia de investir, por exemplo, em debenture, que não é protegida pelo FGC, vai além da estratégia de diversificação. Você tem que pulverizar, afinal, se uma te der calote,
você pode prejudicar toda a rentabilidade da sua carteira. Então tem que, mais do que diversificar, você tem que investir em, por exemplo, 40 debêntures, mas esse é assunto de outro vídeo. Outra dica legal é ver a saúde financeira da instituição emissora da aplicação que você está fazendo de renda fixa privada, seja um CDB, uma LCI, uma LCA, não interessa, porque você tem que ver se ela é saudável. Por exemplo, dá uma olhada no Sofisa que eu citei aqui. No índice de Basileia, ela está dentro do que é esperado. No índice de imobilização, ela está num nível ótimo e você consegue ver o histórico de lucro líquido da empresa, em quais anos ela apresentou lucro ou prejuízo, todo o histórico de Basileia dela e vários outros dados que é importante para você saber a saúde financeira. Afinal, qual que é a chance desse CDB, dessa aplicação que você está fazendo, quebrar e você ter que acionar o FGC? É em site como esse aqui que você encontra esse tipo de informação. E aí você vai decidir se você investe ou não. A gente abriu conta e mostrou se vale ou se não vale a pena investir pelo Sofisa Direto, que deixou de ser só um banco e hoje já é uma corretora super completa que dá para investir inclusive em ações. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. E se você também tem a dúvida de saber o que é melhor, um Tesouro Selic ou um CDB que rende 100% do CDI ou uma conta digital, por exemplo, a sua reserva de emergência, foi disso que a gente falou nesse vídeo aqui. Clicando nessa bolinha, você se inscreve aqui no canal e vira um Economiker Raiz. A gente se vê na próxima.